Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é aquelas atividades que demandam muita concentração, tipo escrever um texto, produzir alguma coisa que você tem que usar criatividade, concentração. Como que a gente retoma a concentração em momentos que a gente é interrompido, que tá fazendo isso, sabe? Eu acho assim, quando eu tô, por exemplo, escrevendo, eu acho que eu já tomo algumas decisões importantes antes de começar a escrever. Uma delas é estar com o meu celular com notificações ligadas do meu lado ou não, ou estar com a porta aberta do meu escritório ou não. Então, assim, existem níveis de concentração, eu acho, sabe? Porque, assim, por exemplo, eu preciso escrever, eu preciso ficar aqui totalmente isolada. Então, quando eu vou escrever, e quando eu tô trabalhando em casa, eu falo pro meu marido, eu falo assim, ó, eu vou fechar ali a porta porque eu preciso terminar um texto, não posso ser interrompida de jeito nenhum, a não ser, obviamente, que seja uma emergência. E ele sabe disso. E aí eu venho para cá e daí desligo tudo, celular em modo avião, nem abro o computador se eu estiver escrevendo no papel, e é isso. Pode acontecer uma interrupção mesmo assim? Pode. E aí, como que eu lido? E aí, o que eu vou falar é o que eu uso para todo o restante das atividades que demandem ou não concentração que eu estiver fazendo e for interrompida. Quando eu sou interrompida, eu tenho que imediatamente identificar se é uma urgência ou uma emergência. Geralmente, emergência é aquilo, não tem o que fazer. É parar e atender. Urgência, geralmente, é uma urgência da pessoa. Ou seja, algo que é urgente para ela. Muito dificilmente vai ser urgente para mim. Ela tem que resolver o negócio dela, certo? Por isso ela está me interrompendo. Ah, pode me envolver? Claro, claro, claro. Mas assim, é uma urgência que está vindo dela. Então, vindo essa urgência dela, aí eu tenho que decidir, sei lá, em 5 segundos, né? Como que eu vou lidar com essa urgência, que pode ser o seguinte: ou eu compreender que realmente vai impactar muitas pessoas se eu não resolver no momento, né? Então, às vezes ela está com um cliente ali e eu tenho que dar essa resposta. Então, obviamente que eu não posso falar, espera ali 40 minutos eu terminar que depois você fala. Não tem como. Então, você tem que avaliar o que precisa de resposta imediata. Aquilo que não precisa de resposta imediata, por mais que a pessoa esteja ali fazendo uma pressão, e a gente sabe que no mundo corporativo isso existe, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um papelzinho que vai estar aí do seu lado e você vai anotar a demanda dessa pessoa. Como que você vai lidar com ela? Você tem duas maneiras. Ou você avalia que, já que você já foi interrompida, e for uma coisa rápida, tipo mandar um arquivo, mandar o endereço, mandar um telefone, alguma coisa assim, uma informação rápida, em pouquíssimo tempo você já consegue fazer, aproveitando que já foi interrompida mesmo, já quebrou a concentração e já libera a pessoa, ou então aquilo que você fizer vai liberar a pessoa para o trabalho dela, não tem que ficar te esperando. Eu acho que esses são bons critérios, né, para você decidir se você atende na hora ou não. Agora, se for algo que pode esperar, pelo menos você terminar o que você está fazendo, aí deixa anotado, deixa aqui do lado do seu computador, volta a sua concentração, termina o que você está fazendo e aí você lida com aquilo. Porque muitas vezes, não existem pesquisas que falem assim, quantas vezes, né? Mas a gente tem aquela regra o princípio de Pareto que a gente pode aplicar em muitas situações, que fala que provavelmente, né, 80% aí dessas interrupções que chegam não precisam ser feitas na hora. Muitas vezes acontece, olha, não esquece que a gente tem que mandar hoje ainda o documento para XPTO. Aí você fala, pô, tá bom, manda um e-mail, sei lá, manda uma mensagem avisando, não precisa vir me interromper para falar isso, sabe? Ou então cria um compromisso na agenda e me manda um lembrete, não precisa. Então, assim, as pessoas não têm muita noção, mesmo porque não existe uma política de comunicação, que é um tema que eu quero falar aqui hoje ainda. Mas nesse primeiro momento é assim que eu lido com interrupções. Então, assim, se for uma emergência, atende na hora. Se for uma coisa urgente, se eu puder resolver em poucos minutos, eu resolvo em poucos minutos, já me livro daquilo para a pessoa poder continuar trabalhando. Se não for, eu anoto e lido com aquilo depois que eu terminar o que eu estou fazendo. E vale lembrar também, se você for parar o que você está fazendo para ir atender a emergência ou a urgência, o que quer que seja, talvez seja necessário você anotar também, só que onde você parou ali. Porque às vezes você está num fluxo de pensamento que se você para, você esquece. Então você só anota rapidinho, putz, não posso, quando eu voltar, escrever isso, isso, isso e aquilo. Deixa ali no seu computador, vai lá, atende a emergência, urgência, o que for, e volta porque você estava fazendo. É assim que eu faço. Então, olha só, eu estou partindo da premissa que você tem aí junto com você uma ferramenta muito importante chamada bloco de notas. É uma das ferramentas mais importantes de organização. Você tem que ter por perto sempre uma ferramenta para fazer anotações, porque as interrupções podem acontecer a qualquer momento. Então, se você não tiver onde anotar, vai gerar um conflito interno aí que vai te deixar com ansiedade, provavelmente. E, além de tudo, você pode esquecer onde você parou, ou você não lembra depois o que tem que fazer. Então, ter um material, uma ferramenta para anotar é essencial.
o fone é o meu sinal de que não me interrompam, porque eu estou ocupada resolvendo alguma coisa. Então, o pessoal hoje já sabe, quando eu estou com fone de ouvido, eles já sabem que não dá para poder ir lá me perguntar coisas que não são importantes, a não ser que sejam coisas urgentes ou uma emergência, igualzinho você comentou. Eu acho que tem que ter esses combinados com as pessoas, para as pessoas poderem até ver, porque muitas vezes a interrupção, ela acha que tem que fazer, e no momento que ela vê que a pessoa não está disponível, ela já começa a pensar e ela, às vezes, ela mesma já resolve. Às vezes é só igualzinho a Thaís colocou, às vezes é uma urgência dela, né? E que ela está transferindo ali para uma outra pessoa, talvez para poder ajudar a pensar como que aquilo pode ser resolvido, mas às vezes o fato só daquela pessoa não estar disponível naquele exato momento já faz com que ela chegue a uma conclusão e ela mesma resolva. Então, eu acho que ter esses combinados de momentos que podem e que não podem ser interrompidos, eu acho que é muito importante. E acho que uma outra coisa também é interessante para quem trabalha, né, no escritório fechado, que tem a sua sala tudo certinho, eu acho que essas coisas também da comunicação das políticas de porta aberta, porta fechada, né, que aquilo ali tem os significados, né, para poder combinar o que isso significa para as pessoas que estão ali perto de você, para poder ter uma comunicação não verbal ali, que as pessoas já sabem o que determinados símbolos significam naquele momento. Então, acho que é tudo questão de comunicação mesmo, é questão de conversa, né? E se você puder antecipar, né, tudo que você pode antecipar antes que você entre no momento de concentração, eu acho que é interessante também. Aqui em casa, o eu não tenho um home office, meu computador fica na sala e aí é mais difícil, eu não tenho aquele sinal assim para falar assim, olha, não posso ser interrompida. Por isso que é um pouquinho mais difícil dos meus pais não entenderem que eu não posso ser interrompida. Mas como eu tenho assim um perfil de não conseguir se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, eu fico fazendo aquilo, aí a pessoa tá falando ali comigo, eu não ouço, fico focada naquilo, e aí eu, quê? É sempre assim, o que você falou? E aí a pessoa tem que repetir. Então, por isso que comigo é mais tranquilo de lidar com isso, porque eu tenho uma concentração muito forte, assim, quando eu fico, ainda mais com fone de ouvido, gente. Com fone de ouvido, eu me concentro naquilo e aí eu só consigo dar atenção pra pessoa quando corta aquela linha de raciocínio. Então, comigo, eu uso a mesma técnica que a Thaís, hashtag aprendi com a Thaís, mas a interrupção é um pouquinho diferente, porque é em casa, com os pais, é mais tranquilo.